Aleluia. Pessoal, eu estou com uma palavra aqui e o Dudu já começou a anunciar ela na quarta-feira. Eu ia pregar na quarta, mas ele chegou e falou: estou com uma palavra, deixa eu pregar. Você não vai pregar domingo? Eu falei: vou. Falei: então tá, então prega. E uma grande vertente dessa palavra, ela já estava escrita já para mim. Falei: bom, é a mesma ação, é a mesma movimentação, é o que Deus está falando nesse dia para nós que entendemos que somos igreja. Amém? Quem é igreja aqui? Como eu gosto sempre de colocar um título para que ele seja base, para que você, tudo que for falar, você traga para esse título. Por isso que eu gosto de pôr o título. É para que tudo que for falado você tem que entender que está basado nesse título. O título é Liderando a Própria Vida com a Identidade do Abba. A identidade do céu. Abba significa papaizinho querido. É a maneira que o apóstolo Paulo recebeu a revelação de chamar o próprio Deus. Ele fala: nós temos o espírito de adoção, o espírito que clama Abba, Pai. Jesus falava: o Pai Celeste, Pai das luzes, Pai nosso que estás no céu. Aí Paulo, depois da ressurreição de Cristo, ele libera uma coisa mais profunda para Paulo. Não é só pai, é papaizinho. E quando nós entendemos quem ele é, ele revela quem nós somos, amém? Não é isso que a gente ensina? Lembra de Pedro? Jesus fala: quem vocês dizem que eu sou? E um fala que ele é Isaías, outro fala que ele é um profeta, que ele é Elias. Ninguém sabia quem Jesus era. E Jesus olha para eles e Paulo se levanta no meio e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus toma um choque e libera uma palavra. Quando nós reconhecemos quem Cristo é, ele revela quem nós somos, porque ele fala para Pedro: e tu és Pedro, e sobre essa pedra, essa rocha que sou eu, você edificará a minha igreja. Então quando nós entendemos quem Cristo é, ele revela a nossa identidade. E tem mais, olha o título da palavra: liderando a própria vida com a identidade do Abba. Também libera a autoliderança. Sabe, você não precisa mais de um guru para ser liderado quando você de fato entra nesse lugar. Pelo amor de Deus, não compra um carro e vem trazer para mim orar pelo teu carro. Eu não sou macumbeiro. Você já é abençoado. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou. Não abençoou o pastor para poder te abençoar, você é abençoado. O dia que você entender que o pastor é menor do que a igreja, que é menor do que você, que o pastor só está aqui para poder despertar o líder que você é. Pelo menos aqui nós temos essa palavra. Nós temos esse entendimento de que cada um seja despertado na própria liderança daquilo que é. E eu quero falar um pouco sobre isso e abrir pontuar esse lugar no reino espiritual para que seja aberto o nosso entendimento. Amém? Eu quero dizer que você não tem o poder de mudar ninguém, tá? Você não vai mudar teu marido, você não vai mudar o teu filho, você não vai mudar as pessoas. Qual que é o poder que você tem? Não é de me mudar não, de se mudar. Nós temos o poder de nos mudar. Não vos conformei com este século, mas transformai-vos. Transforme-se você, pela renovação do vosso entendimento. Uma mente cristã, uma mente de Cristo. Nós vamos ler sobre isso. Efésios capítulo 4, versículo 13. Querido, isso aqui é muito forte, o que Deus está trazendo para esse tempo. Nós carregamos uma palavra que eu não escuto em lugar nenhum, ou de vez em quando eu escuto lampejos sobre essa palavra de pessoas que eu admiro muito. Mas a palavra que nós temos anunciado não é uma palavra Ctrl+C, Ctrl+V, não é uma palavra dessa.
A palavra que nós temos trazido é aquilo que Deus tem trabalhado em nosso coração, e não somente revelada no sentido de Deus falar, mas também vivida, sofrida. Nós aprendemos a obediência e a revelação pelo meio que nós padecemos, de tudo que nós passamos. A revelação que Deus nos dá sobre a igreja não é o que o fulano fala, não é o que o Bertano diz, mas é aquilo que nós vivenciamos através da palavra, da intimidade com Deus e do dia a dia com a igreja. Por isso que nós somos diferentes, no sentido esquisito até, nós somos esquisitos, não estou contando vantagem não, a gente não é muito aceito no meio evangélico, e está tudo bem, e eu convivo com o meio evangélico, eu vou pregar em qualquer lugar que me chamar, tá? Não importa, eu entendo que a igreja do Senhor está espalhada em todos os lugares, e para ser ainda mais polêmico, até na igreja católica. Vê falhas? Vejo. Tem discordância com a palavra? Tem. Mas tem coração sincero lá dentro? Tem. Tem gente sem vergonha? Tem aqui. Oi, não? Não tem? Tem. Tem gente de dura serviço? Tem gente que não quer mudar? Tem gente que dá trabalho no casamento? Tem. Tem gente que não consegue perdoar? Tem. Está no nosso meio. Que se diz semelhante a Cristo, que cristão é igual a Cristo. Tem gente que falha? Eu. Como diz Paulo, apóstolo Paulo, o maior de todos os pecadores. Efésios capítulo 4, versículo 13, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, até que todos cheguemos à unidade da fé. É todo mundo da igreja? Deixa eu te falar quem está na igreja. Tem aqueles que não entenderam, está tudo certo. Tem aqueles que já entenderam, está tudo certo. Tem aqueles que estão entendendo, e tem aqueles que nunca vão entender. É verdade. Esse todos é todos quanto foram eleitos por Ele. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Quem é? Não sei. Eu não sei se é 10, eu não sei se é 50, eu não sei se é 1000. Eu sei que Deus conhece cada coração e está assistindo o teu coração agora. E talvez aquele que você não dá nada, que você acha que não é, que você acha que ele é um impúdico, que ele não é merecedor, que ele é indecente, talvez ele seja a resposta à coisa louca e vil desse mundo para confundir as sábias. Nós não sabemos. Deus escolhe quem Ele quer e levanta quem Ele quer, da maneira que Ele quer, e isso foge o controle do que a religião diz que é. Por isso que nós não somos religiosos. Ontem nós fomos naquele evento ali, revelando, né? Revelando, chegou a estar tocando um trem de macumba lá. Mas a gente foi lá, encontramos o Dudu que estava lá também. O Dudu era mais desviado, se for por questão de desviado, ele estava primeiro, né? Vocês não foram? Aí nós sentamos ali numa mesa, comemos, tal. Meu filho. Eu vi o desviado lá também, eu vi o Cruvinel lá. Você chegou depois? Nada, eu vi tua filha, quando eu cheguei, ela falou, meu pai está por aí já. Eu vi tua filha andando lá. E eu estava saindo e encontrei uma outra pessoa. Um pastor desviado, né? Então, se for. E o pastor me viu, olha que coisa, em vez dele falar, você está aqui também, não está errado igual. Não, ele precisa justificar. Eu fiquei olhando aquilo, eu falei, gente do céu, como é bom ser livre. Cara, como é bom saber que eu estou em um lugar onde não muda aquilo que eu sou em Deus, e não muda aquilo que Ele me chamou, e o que Ele me escolheu, e que nós podemos separar as coisas, os ambientes. Qual é o motivo de eu estar ali?
Essa é a pergunta. O que me leva ali? Isso tem a ver com liderança. Eu fui ali simplesmente para dar uma volta, acabamos numa reunião aqui, fui para lá, comi, fui embora. Foi isso. Nada além disso. Ficamos 1 hora e pouquinho ali, vamos embora. Mas aqui fala assim, ó, até que todos cheguemos à unidade da fé. Deus não nos chama para ter uma fé burra, mas uma fé consciente, uma fé de entendimento. Não é aquela fé de palavra positiva, não, é a fé da consciência do que o céu é, das coisas invisíveis, a fé da consciência de quem nós somos, basado no que o céu liberou que nós fôssemos. Isso é fé. É a fé do Oswaldo poder me ofender e eu sair daqui, eu ofender ele, eu falar para ele aqui, ó, acabou de brigar aqui, você faz um almoço lá que eu vou almoçar lá, tô chegando. E eu sou assim, gente, sério mesmo. Eu brigo aqui, eu passo na casa do cara e vou comer. Não, fala alto, Marco. Vocês param eu sou meio surdo, vocês param de falar pelo canto da boca. Já fala mal logo. A fé que entende que nós somos corpo e a tua debilidade, a tua falha, não vai quebrar o propósito eterno que nos une. Eu espero que as minhas falhas também não quebrem, porque eu tenho muita falha. Se você andar muito comigo, você vai ver que eu tenho dons, eu tenho talento, mas eu tenho uma facilidade de pisar no calo das pessoas. E você que está aqui pela primeira vez, deixa eu te prometer uma coisa, vou te prometer, isso aqui diante de Deus. Eu vou pisar no teu calo mais cedo ou mais tarde. E sabe, queridos, eu vi uma frase esses dias que o cara falou assim: você quer encher a igreja? Prepare uma estrutura, faça uma escolinha, um lugar, um ambiente climatizado, cadeiras boas, palavras que levantem as pessoas, que tenham um estacionamento bacana. Você quer esvaziar uma igreja? Pastoreia ela. Porque pastorear tem a ver com extrair de você o lugar de liderança. Mas para você liderar, eu tenho que tirar os seus traumas, os seus medos, os seus bloqueios, os seus vícios, os seus pecados. E aí precisa de confronto. E a hora que a gente começa a confrontar as pessoas, a mesa é lugar de confronto. Nós vemos Jesus fazer isso com Pedro. Quantas vezes Jesus confrontando as pessoas na mesa, quebrando o pau com os fariseus na mesa. Não confunda afronta com confronto. O confronto é algo em amor para um propósito. Afronta é ofensa mesmo, sem objetivo. Nós não afrontamos ninguém, nós confrontamos. No confronto, a pessoa pode se ofender, e na ofensa ela revela o caráter dela. É bom quando a gente fala uma coisa, a pessoa começa a espernear, não sei o que. Eu faço muito isso. E a pessoa esperneia, fica brava, até fala alto comigo, levanta o queixo. Aí eu falo, é esse cara que eu queria. Isso aí, estava escondido, né? É isso aí que você é. É isso aí. Você não pode ser confrontado, ser orgulhoso. Mas aqui em Efésios fala assim, ó, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Meu Deus, o pleno conhecimento, plenitude, completo, cada um numa medida. Quando fala pleno, não é no sentido de todos nós sermos o apóstolo Paulo, que estudou aos pés de Gamaliel, circuncidado ao 8º dia, um dos principais dos fariseus estudiosos da Bíblia. Não é esse tipo. O conhecimento da partícula que Deus tem para você. A partir do momento que eu conheço em plenitude quem Cristo é, eu me manifesto da plenitude de quem eu sou. Às vezes eu sou a pessoa que simplesmente vou receber alguém com um abraço. E esse abraço é justamente daquela pessoa que precisa de um processo de cura. E essa pessoa passa pelo processo de cura, do abraço, do aconchego, da palavra de acalanto. Só que ela vai passar por outro processo, que eu faço parte desse. É aquele de despertar a pessoa. Eu gosto de usar o exemplo que o Amauri, um amigo meu, me ensinou. Ele trabalhou 20 anos na Fazenda Buracão como gerente. Ele fala assim, olha, ele é muito simples, mas muito sábio. Ele falava assim, ô Gabriel, quando o bezerro começa a crescer,
e os dentes fortalecer, a mandíbula fortalecer, ele vai mamar na vaca, ele começa a machucar a vaca. Ele já não está mais no tempo de mamar. O que a vaca faz? Na hora que ele vai mamar? Vaza. Vaza. A minha função é coice. A minha função é fazer você crescer e comer um alimento sólido. A função de quem lidera é te levar para o lugar de liderança, onde você não depende de mamar mais das minhas tetas. A minha função é despertar você para que você produza aquilo que Deus te chamou, para que você alcance essa geração, para que você toque os casamentos. A primeira função é restaurar o teu casamento, através daquilo que Deus me deu. Mas no meio dessa restauração você vai ser confrontado para que você possa confrontar também. É enxugar as carências que você tem. E por isso que nós não podemos ter medo de perder ninguém, como nós não temos medo de perder ninguém. Rapaz, olha de onde nós saímos, está louco? Medo do quê? Eu não tenho medo de perder ninguém, não tenho medo de ir embora também, tem isso também, não sou apegado com ninguém. Eu não estou aqui para ser inspiração de ninguém. Eu estou aqui para fazer o que Deus me chamou para fazer. E muitas vezes o que Ele me chamou para fazer vai tirar os teus olhos de mim como inspirador. E esse é o propósito. Eu preciso liderar a minha vida, para que a minha liderança desperte a liderança dos outros. A unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Meu Deus! Você tem que chegar no tamanho de Cristo. Como? A estatura do varão perfeito. Mas quem vai ser igual a Jesus? Se for imperfeição, ninguém. Mas a perfeição que fala aqui é maturidade. É poder viver em comunhão, em maturidade. É poder não deixar as sequelas que nos acometeram lá atrás. Quem que vem para a igreja? É aquele que está orando em casa. Ai, que vontade de ir na igreja hoje, graças a Deus, vamos para a igreja porque eu só quero adorar, nunca ouvi falar, mas não sei porquê, eu com vontade de levantar a mão e adorar a Deus. Não, quem vem para a igreja é quem passou por um monte de problema, casamento destruído, foi abusado, é bandido, ladrão. Está tudo sentado aqui, e vocês sabem que eu estou falando a verdade. São essas pessoas, cheias de sequelas. Agora essas sequelas precisam ser remidas no sangue do Cordeiro e no entendimento nosso, no sentido de nós não passarmos isso adiante. Aí chega as feministas e acha que todo homem é abusador e não consegue chegar no lugar da liderança correta de Deus. Acha que está em julgo. E querido, a liderança tem a ver, não é sobre o homem liderar sobre a sua esposa, não é isso. É a liderança que eu tenho em Cristo, da minha parte com Ele, e da mulher da parte dela com Ele, e naturalmente se encaixa. Deus não chamou a gente para liderar homens, pessoas, sabia? Não nos chamou para isso. Isso foi feito por causa das carências e da queda. Porque quando Deus dá uma palavra lá em Gênesis, Ele fala assim: domine um homem sobre os peixes, sobre os animais, sobre a terra, não está sobre pessoas. Ai, mas falou assim, falou que o desejo da mulher vai ser para o marido, por causa da queda. Mas na origem não é assim, vou falar igual Jesus falou no casamento. Mas na origem não foi assim. E nós não fomos chamados para viver aquilo que é do futuro, nós somos chamados para viver daquilo que é a origem, antes da queda. Então quando nós entramos neste lugar de dominar e governar a própria vida, sem que outro precise governar para nós, só precisa de governo quem é criança, quem é imaturo. Porque quem sabe o seu lugar, sabe ser ofendido, sabe passar por circunstâncias e situações difíceis e achar o seu lugar de descanso em Deus. E para de dar trabalho. Ai, porque eu vou brigar com a mulher, porque não sei o que, chama um pastor. Toda vez que você for ligar para mim, para o Adriano, ou para qualquer coisa, saiba que você é um escravo. Sabe, eu tenho minha mulher. Eu recorro a quem quando tem um problema?
Fala que, ó, não vai largar. Já fui atrás do cedo, falando que eu ia largar. Já fui atrás do cedo, Adriano, falando que eu ia largar. E minha mulher dá trabalho? Gente, para de bobeira. É tudo igual. Só muda o RG. Se você vai mudar de mulher, você vai mudar de problema. Cada um tem um problema. E se nós não tivermos a estatura de Cristo, da mentalidade, para entender que o propósito é maior que as diferenças, você não vai viver com ninguém. Você vai ter 10 casamentos, inferno. E 10 crianças sofrendo no meio do caminho. Pela destruição de um lar, que não tem jeito, destruiu. Não tem nada, não tem promessa, não tem Bíblia, não tem nada que cura isso. Isso é algo que ela vai ter que superar em Deus. E tem coisa que, meu Deus do céu, eu não quero nem falar. Tem coisa que não cura. Por quê? Porque o que é original foi destruído. Então para de rolo. Para de rolo. Olha para a mulher que está do teu lado aí, você marido. Olha aí, olha para ela. Olha, mas olha na pelota do zóio. Mulher, fala para ele assim, ó. Você vai ter que ficar comigo. Quem quiser divorciar, a gente faz a oração do divórcio aqui, do AVC. Porque até que a morte nos separe. Nós faz o AVC aqui, o infarto fulminante, câncer na cabeça, nós faz aqui. Ah, é melhor você morrer do que você ir para o inferno, meu irmão. Você vai ficar com esse negócio aí. Faz assim com a tua mão. Faz, olha para a tua mão, faz assim, movimento. Fala, eu arrumei esse enguiço para mim. Não fui eu que fui levar na sua casa. Para de ir na minha casa para arrumar o teu BO. Eu não procurei isso. Foi você que foi caçar esse trem aí, ó. Você caçou esse negócio. Faz dar certo. Não tem nada a ver com isso. Você arruma um rolo e quer passar para mim. A minha vida está em paz. Os meus problemas de casa é por causa dos outros, não é por causa da minha vida. Eu fico brigando por causa dos outros. E o pior, eu fico arriscado de sair na mão com o marido, como já aconteceu aqui dentro. Eu tenho uma raiva do Té hoje, que ele não deixou eu dar um soco no cara. Me segurou de todo jeito para não bater na cara daquele cara. Que ele bateu na mulher na minha frente. Escravo. Só escravo faz isso. Olha, essa palavra vai ficar grande se eu não continuar. A estatura e a plenitude de Cristo. Só o versículo 13, eu ia ler mais, eu vou parar aqui. Volta no título, liderando a própria vida com a identidade do Abba. Todos nós temos concupiscências e falhas de caráter. O que é concupiscência? Desejos desenfreados da carne. Tem um cara que é aguçado no sexo, meu. E ele tem uma tendência em pornografia, prostituição e adultério. É uma tendência dele ao resto da vida. Existem conversões, e é verdade, que Deus pega o caso do cara ou da mulher que tem problema com isso, e é igual tirar com a mão. Não sabe explicar. É igual o cara que já foi internado 30 vezes. Ele tem um encontro com Cristo, ele nunca mais tem desejo por droga. Ele vai na boca, o cara está fumando lá, e ele prega para o cara e não sente vontade, sente até enjoo a hora que sente o cheiro da pedra, da química da pedra saindo. Amém. Tem caso que é assim, e isso é mais raro do que um aleijado ou um aleijado andar ou um cego enxergar. Isso é mais milagre, sinceramente, estou falando para vocês. Agora, nem sempre acontece assim. Assim como nem todo mundo, porque entrou na igreja, é curado. Alemão, o problema do olho aí é normal? Você voltou a enxergar depois que você falou Jesus? E você, Léo? O olho voltou normal? Não. Não volta. Não enxergo de um olho. E aí? E aí eu vou lutar com a debilidade que eu tenho. Não ri não, Dudu. O Adriano... O Adriano, ele tem uma perna que parece um Robocop. Fala dele, Dudu, fala dele. Olha no meio da testa dele a pancada que ele deu no poste. Tem um buraco, dá para pôr um dedo assim, ó. Aí ele aceitou Jesus.
Vai curar? Não, ele ficou bobo da cabeça. Ele baba. Tô brincando. Tá bom. Continua a palavra. Querido, nós temos essa liberdade aqui. Eu chamo ele de Jacó porque ele manca, né? Ou Mefibosete porque é aleijado dos pés. Ele me chama de nariz de bruxa, espingarda, um monte de coisa. Se vocês me chamarem de nariz de bruxa, eu vou apelar. E assim todo mundo tem um apelido aqui. E somos maduros para entender. De vez em quando eu tiro uns do grupo de tanto. Continua aqui. Ó. Então nós temos concupiscências e falha de caráter. E nessa falha de caráter eu vou lutar o resto da vida para manter o governo, para manter, ó, o título, liderando a própria vida com a identidade do Abba. Entendendo que em mim existe parte de homem caído. Mas entendendo agora que a minha mentalidade, ela tem que estar no céu. Cara, eu vou lutar para ficar aqui. E se eu cair? Eu vou levantar e vou voltar aqui. E se eu cair? Eu vou levantar e vou voltar aqui. E se eu cair? Eu vou levantar e vou voltar aqui. 10, 20, 30, não importa. Não importa como eu começo, importa como eu termino. O que Deus está olhando no coração do homem não é o tanto que você é bom para acertar. Ele já sabe que você vai errar. É o tanto que você está disposto a voltar para Ele e lutar contra isso. Porque se não fosse isso, já podia preparar o inferno para mim. Eu não tinha condição de entrar no céu, e não tenho, se não for por graça e por misericórdia. O que Ele quer ver é um coração rendido. Você já reparou que Deus dá dom para quem vai para o inferno? Sério? Veja os maiores profetas que são usados e Bereguedê. Quer ver? Balaão, Deus se manifestou para ele. Ele profetizou. E nós usamos. E Balaão era do diabo. Ele era um falso profeta. Considerado isso até lá no Apocalipse. Só que nós usamos o que ele falou até hoje. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quem falou isso foi Balaão. O dom era de Deus? Ele era de Deus? A diferença de Balaão e dos profetas de Deus é o coração. Porque o coração dele fez isso por troca de dinheiro para profetizar contra Israel. Embora Deus interveio. A questão é o coração nosso. O que me impulsiona a ministrar a palavra aqui? O que me impulsiona? O verdadeiro coração de paternidade é aquele que quer ver o filho maior do que ele. O verdadeiro coração que eu tenho não é de ser o líder que eu torno vocês dependente a mim, mas é o líder que eu emancipo você para você liderar a própria vida, a própria casa, a tua chamada. Então quando eu entro nesse lugar de liderando a minha vida com a identidade do Pai, logo eu também transfiro uma injeção de acordar sobre quem me ouve. E isso não pode ser algo que está em mim, no fulano, no ciclano, no bertano. Isso tem que estar na igreja. A igreja tem que ser autoliderável. Por isso que João fala: a unção do santo permanece em vós. Unção é habilitação, unção é revelação, é entendimento, é reino. A unção de Deus, a unção do Espírito Santo, a unção de Jesus permanece em você. E não há necessidade que ninguém vos ensine nada. Se realmente eu estou nessa unção, então naturalmente eu vou andar como corpo. Eu vou entender isso na igreja. Eu vou entender o perdão. Eu vou entender andar uma milha a mais. Eu vou entender curar as minhas feridas em Deus. Ou então eu não estou permitindo que essa unção se manifeste. Então nós vamos lutar contra o nosso caráter. Paulo falava isso: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu não faço. Esmurro a minha carne para não fazer aquilo que minha carne quer. O maior coeficiente é medidor. Já viu o QI? Coeficiente de inteligência. QE, coeficiente de inteligência emocional. QS, coeficiente de inteligência espiritual. Medidor de inteligência natural, de ligação de neurônio, sinapse, rapidez, conexões,
Coeficiente de inteligência emocional. Eu passo por uma situação, eu não me abalo emocionalmente, consigo enxergar as respostas e sei onde eu devo andar. Eu sou intocável no meu coração. E não se engane, o QE, coeficiente de inteligência emocional, vai governar sobre o QI. Quem é o QI? Os caras que estudam, que conhece de tudo, tem uma inteligência absurda, só que ele vai servir o cara que não conhece o tanto que ele conhece, mas o cara que está ali tem inteligência e resistência emocional, e ele vai servir ele. Agora tem uma inteligência que é maior do que os três, chama metacognição. É o maior coeficiente de medida. E o que é isso? As pessoas são dirigidas por toda a onda de sentimento, trauma, impulsos, pensamentos. A metacognição é a capacidade de você parar e você analisar o seu próprio pensamento e o seu próprio sentimento. Espera aí, por que eu estou sentindo isso? Isso faz sentido? Por que eu estou pensando? Por que eu estou pensando em dar um piti, uma loucura aqui? Isso faz sentido? Se eu fizer isso é por um propósito? E esse propósito vale a pena ou eu estou me enganando? É quando eu consigo chegar nesse lugar. Quando você faz isso, porque a nossa ação e reação às coisas acontece pelo nosso consciente. 5% das tuas decisões, isso é científico, PNL, tá? 5% das tuas decisões, ela é feita através do seu consciente. Os 95% da sua reação, ela é feita através do teu subconsciente, daquilo que você viveu e ficou marcado, positivamente ou negativamente, e a maioria negativamente. As pessoas foram destruídas emocionalmente pelos P's, né? Pai, pastor, patrão, político, polícia, professor, padrasto, tudo com P, parente. Aí eu falei, acho que não tem mais nada, né? Ela falou assim, pessoas. As figuras de autoridade é que deixaram sequela em nós. Mas a metacognição é quando nós paramos introspectivamente para analisar isso. Agora eu quero trazer isso para a palavra de Deus, que só cientificamente isso não vai mudar. Põe para mim no telão aí, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Coríntios 2:16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa o instruir? Nós, porém, temos quem? A mente de Cristo. É você poder analisar quem você é através do entendimento. Viu que no começo eu falei do pleno conhecimento de Cristo, que eu falei aqui, a unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, quando nós nos misturamos com a palavra de Deus e com quem Ele é, a gente começa a identificar um comportamento, da maneira que Cristo é, revelado a nós, no perdão, na misericórdia, na atitude, quando tem que falar, quando tem que liberar, quando tem que agir. O que Cristo faria nessa situação? Eu fazia isso com algumas coisas. Quando eu passava por um problema que eu não tinha solução, eu pontuava num cara que eu conheci, o Renato, né? Que aquele cara, ele era que não uma fênix, ele ressurge da cinza, destruído, ele renasce, é impressionante. E eu lembro que quando eu passava por uma situação, eu falava assim, o que o Renato faria nessa situação? E andava o dia todo, o que o Renato faria nessa situação? É só pensar como ele é, ele age como, ele fala como, ele sente como. Eu fazia uma modelagem. Sabe o que é modelar? É olhar como a Tatiane se porta na situação, como é que é o espírito dela diante da circunstância, como é a energia dela, como é a emoção dela naquela situação, e eu pegar e transferir para mim aquilo. É só eu agir aqui. E da mesma forma nós precisamos entender quem Jesus é, quando nós olhamos o contexto do reino de Deus, não o Jesus religioso.
Porque senão nós vamos fazer, sabe o quê? Aquele que me viu passar na prova e não me ajudou, agora vai ver que a minha vitória tem sabor de mel, ele vai sofrer. Não! O Cristo que sabia a hora certa de repreender e a hora certa de amar. Para Pedro, ele chama ele de capeta. Arreda-te de mim, Satanás, que não cogita das coisas do meu pai. E para a mulher adúltera, ele abraça e toma ela. A necessidade em cada situação. Quer dizer que ele concorda com o adultério? Não! Mas quer dizer que a repreensão ali não ia funcionar. Não restauraria e não daria chance para aquela mulher se autogovernasse. Então esse entendimento, a mente de Cristo, ou seja, a voz que confronta a nossa maneira de sentir, pensar, reagir, precisa passar por essa voz. Essa voz se funde com a razão que está em nós. Então quando eu faço isso, eu faço um furo na consciência. A consciência é o guarda, o guardião que não deixa tocar na maneira de agir, reagir automaticamente, sabia disso? Quando você está acordado, tudo que acontece, você já bloqueia. Por que você tem tanto problema no casamento? É por causa dos teus bloqueios, é por causa das suas carências, e a tua consciência não deixa. Mas quando nós colocamos essa voz de Cristo no entendimento que Ele é, e começamos a analisar o porquê que nós estamos a agir, aí acontece algo científico. A nossa mente abre esse bloqueio, a gente consegue tocar o subconsciente. Brabo isso, né? A nossa mente consegue entrar lá nos pensamentos de bloqueio que não nos deixe ser independentes, que nos torna escravos, necessitados de serem liderados. Precisamos de autogerenciamento e não de babás espirituais. Nós precisamos nos autogerenciar com uma mentalidade renovada. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Senão você não vai conseguir andar e você vai sempre desistir. Por quê? Porque você é escravo de emoções, sentimentos, circunstâncias e pessoas. Brava essa palavra é braba. Pessoas com expectativa que a felicidade depende de alguém. Mas você está triste, está acabado, você não anda, não consegue andar 1 mês, 2 meses, 3 meses, por causa do meu marido, por causa da minha esposa. Você não conhece aquela esposa, e você não se conhece, você é escravo, você é refém de você mesmo, porque a tua felicidade depende de outro. Olha que coisa horrível, nojenta. Pelo menos para mim é. A minha realização depende da aceitação do outro, ou então do outro me dá aquilo que eu acho que falta. Então você não precisa de Deus, você precisa dessa pessoa. Olha a transferência de idolatria que você está fazendo. Essa pessoa tem mais poder que Deus na sua vida. Isso, querido, é o que nós estamos falando aqui, sobre metacognição. Se analisar, depender de pessoas para fazer algo, para estarem bem, para fluírem. Ai que se a mulher não flui, ai que se o marido não flui. Cara, você tem que entrar num lugar tão assustador, tão assombroso, de entendimento de liderança sobre a sua mente, sobre os teus sentimentos, sobre as tuas vontades, sobre a tua resposta, ação e reação, que a pessoa que está do teu lado, você vai engolir ela com essa energia. Tudo é sobre energia que você traz, é sobre vibração, é como nós estamos vibrando, em que frequência você está. A frequência da mente de Cristo é uma mente de governo. O problema é que a frequência que nós estamos vivendo é uma frequência de escravos, e muitas vezes nós estamos perdidos e amarrados nisso. Não é o poder do diabo, é o poder que você está dando para ele para agir. Porque quando ele olha um homem que tem autoridade, uma mulher que lidera a própria vida, os próprios sentimentos, cara, é um problema sério para o inferno. O inferno fala: rapaz, que figura esquisita de mexer. Se eu for lá vai dar pau. Deixa eu tentar agir nos bastidores, porque se eu bater de frente, não sobra um dente.
Carente não tem autoliderança e não tem autogoverno. Esse não pode pastorear. O carente, ele não pode pastorear. Por quê? Ele vai transferir a carência dele, porque o carente tem medo de perder. Sabe o que ele vai fazer? Trazer a pessoa para ele, para não desmamar. Ele não tem coragem de fazer igual a vaca adulta, mexe o pé na boca. Cara, já fui na tua casa 1, 2, 3 vezes. Você está dando trabalho com essa mulher aí. Vamos. Você mole, rapaz. Sabe por que eu tenho que ir? Porque você não quer se humilhar. Porque você foi muito humilhado na vida. Aí você acha que se humilhar é fraqueza. Se você falar me perdoa é fraqueza. Porque você foi muito judiado. E você continua sendo judiado pelo teu subconsciente. E você não tem condição de fazer uma metacognição com a mente de Cristo dentro de você. E confrontar quem você é. Para que haja uma transformação e você vire esse jogo. E nós fica fazendo evento em cima de evento. Treinamento em cima de treinamento. Para fazer você andar um mês. E você voltar no mesmo lugar. A gente pode te dar só informação, mas a transformação vem se você fazer uma metacognição com a mente de Cristo. De quem Cristo é, da maneira que Ele age, da maneira que Ele reage, e eu aplicar isso na minha vida. Vocês têm que ouvir a Laís falar da conversão do marido dela, como é que foi. Eu queria que as feministas ouvissem ela falar. Do cara desprezar ela. Hoje ele é crente, pai de família, e é um cara absurdo. Ele é melhor que eu 100 vezes de caráter. Você vê a humilhação que essa mulher passou. Ela contava na mesa, eu queria bater nele na mesa, mesmo ele transformado. Se você ouvir como ela ganhou ele, ela levou a energia lá em cima. O cara desfazia dela, ela servia ele em tudo. Chegou uma hora que o próprio Deus entrou e falou: acabou. Agora tua conversa é comigo. E agora eu vou quebrar tuas pernas. Agora você vai cair do teu cavalo. Porque agora eu cheguei. Nós precisamos aumentar o nível de energia que nós estamos aplicando. Porque a energia que você está gerando vai te manter nesse mesmo ambiente. Ambiente diferente gera energia diferente. Por que eu começo o culto falando sobre estabelecer pilares para que a glória de Deus seja atraída? Porque quem estabelece os pilares para atrair somos nós, quem manifesta é Deus. A gente não consegue manifestar o reino de Deus, mas a gente consegue fazer uma armadilha para que ele venha. Davi é muito interessante, né? Davi, ele tinha todas as riquezas, dono do reino, poderoso. E ele comete uma falha, e não é com Betseba não, ele faz um censo duvidando que Deus iria proteger ele queria contar quantos homens ele tem, e Deus trava com ele por isso. Aí depois ele fala: eu quero cair nas mãos do Senhor, tá? O Senhor perdoa ele, alivia o povo, beleza. Sofreram por causa disso, mas Deus exerce misericórdia. Aí Davi faz um negócio fantástico, olha o coração de Davi, olha a metacognição. Ele podia falar: beleza, eu errei, pedi perdão, 0-0, empatou, me humilhei e tal. Não, ele faz assim: ó, eu quero fazer um lugar, construir um lugar para a morada do Senhor. Eu quero dar uma oferta para o Senhor, algo extraordinário. Ele vai até a casa de um homem que eu não me recordo do nome agora, fugiu. Hã? Quem? Araúna. A eira de Araúna, é. Ele vai até lá e fala assim: ó, eu quero comprar a tua terra, quanto você vende? O cara fala: você é rei aqui, eu vendo não, te dou. Ó, tá aqui a terra, tá aqui o gado, pode matar os gados e oferecer ao Senhor de sacrifício, tá tudo certo. Meu rei, isso é bom demais para mim. Sabe o que Davi fala? De maneira nenhuma eu vou dar ao Senhor algo que não me custe. Eu quero pagar o preço justo. Fala o preço que seria justo para você. Me dá o preço. Olha o coração desse homem. Ele quer dar algo do bolso que vai custar para ele. Vou
ter que tirar das riquezas minhas. Daqui. A diferença de Davi, e depois que o reino se perde lá na frente, e aí acontece uma divisão no reino de Israel, o reino norte e o reino sul, o reino de Israel e o reino de Judá. O reino norte, quem assume é um tal de Jeroboão, um rei, um imbecil. E esse rei, e o templo ficou no sul, na parte sul de Israel. Então as pessoas tinham aquela conversa lá de Moisés, que veio passando, Josué, os juízes, que chega até a parte dos reis. Centenas de anos passaram. Então eles têm aquilo, que aquilo é sagrado. Então o pessoal tem o pezinho lá no templo. Aí o carente começa a governar lá. O que ele faz? Ele faz um bezerro de ouro. Ele faz o bezerro de ouro que Moisés fez lá atrás e deu um rolo terrível. Ele faz o bezerro de ouro, constrói um templo, ele chama novos sacerdotes, não mais da linhagem de Levi, mas ele queria fazer um movimento para que fosse colocado, levantado, erigido aquele lugar, para que as pessoas não fossem para o sul. Por causa da carência dele, do medo dele perder o poder, do medo e das carências que ele tinha, ele construiu uma idolatria. Por isso que pessoas que não são curadas não podem pastorear e liderar, porque ele vai construir idolatria em cima dele. Se você não exercer autogoverno, você não pode liderar sobre pessoas. Você vai achar que as pessoas te devem alguma coisa. As pessoas não te devem nada, pelo amor de Deus. Sabe a hora que você descobre que você é idólatra, que você está promovendo idolatria? É quando a pessoa te trai e você não consegue colocá-la de novo naquele lugar. Colocar de novo no lugar que ela merece, que Deus deu para ela. Judas traz Jesus por 30 moedas de pratas, o preço de um escravo. Ele tenta colocar Jesus na condição de escravo, mas Jesus, ele era um líder de si mesmo. E ele chega até Jesus e beija a face de Jesus. E Jesus fala para ele: amigo. Jesus não era irônico, meu irmão. Jesus era livre. Jesus era líder. Ele estava disposto a dar o mesmo lugar para Judas que ele sempre teve, porque ele não era refém de uma idolatria, de ficar magoado com Judas. Não, Jesus era livre. E o nosso casamento não vai porque nós não somos livres, porque nós não somos líderes de nós mesmos. E a nossa vida espiritual, a nossa vida ministerial, aquilo que Deus nos chamou para fazer, e Deus te chamou para fazer alguma coisa, não sei o que, não funciona porque nós não entramos nesse lugar. Não funciona porque não há uma metacognição de transformação, de mudança, de decisão. Eu decido a partir de agora ser diferente de tudo que foi. Eu resolvo, não é liderar a pessoa do meu lado, não, o meu cônjuge. Não, eu tenho que pôr peso sobre as pessoas para elas me servirem. Eu tenho que falar que se ela não dá um dízimo, ela vai para o inferno. Ou então vai vir o devorador, o migrador, o cortador, o fornecedor. Como é que chama o cara que empresta dinheiro? O agiotador. Senão você vai cair na mão dos agiotas. Não, cara, você não tem que dar nada. Você não tem que pôr dinheiro aqui. Se for por causa de medo, não faça. Medo é coisa de idolatria. Se não for por coração, por desejo, porque Deus inclinou teu coração para isso, não faça. Se a casa não te faz bem, se a palavra não te levanta, se você não está entendendo que você está fazendo isso por pessoas. E como você já sabe, ninguém aqui recebe nada. Eu não ganho dinheiro, ninguém ganha dinheiro aqui. Nós só gasta dinheiro com isso aqui, bicho. Né, Marco? Eu tenho até dó, bicho. Não, vou ser sincero, a Tatiana já tive uma conversa quando vai chamar o Marco. Vai falar para ele parar. Só que eu não posso proibir a oferta das pessoas. Mas eu também não posso deixar as pessoas dependentes de outro. É porque ele funciona como líder nessa área. Aí todo mundo descansa e larga o peso nas costas dele.
tem mais condição que eu, mas dentro da condição que você tem. Essa é a questão. É a viuvinha com 3 moedas. Dá para fazer uma metacognição nisso? Pega Cristo, põe na mente e fala: vamos lá, Jesus. O que é avareza em mim e o que não é? Realmente eu preciso ou realmente eu sou avarento? Mostra para mim que eu sou avarento. Fala para mim, vai, eu sou avarento. Olha o Carlosani falando: você é avarento. Dura a palavra, né? Desculpa, mas não vou parar. Carente age por medo e forma idólatras. Carente age por medo, em vez de levantar líder, levanta idólatra. É a última coisa que eu vou fazer para terminar. Liderando a própria vida com a identidade do Abba. Esse é o objetivo. Metacognição é conseguir analisar os próprios pensamentos, os próprios sentimentos, os próprios desejos, os próprios intuitos, ação e reação. Metacognição. Eu preciso que você linke essas duas coisas diante de todo o contexto da palavra, para que eu faça um exercício com você agora. Isso aqui custou um pedaço da minha madrugada, tá? Para trazer isso. Ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu não consigo usar, mas não consigo. Diga isso, me ajuda nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir, Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as suas promessas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou querendo, só Deus sabe a dor que estou. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está. Feche os teus olhos por um instante. Vamos fazer um exercício de metacognição. Quer saber se você lidera ou se você é escravo? Vamos usar a metacognição agora. Vamos começar pelo teu casamento. Agora a mente de Cristo está olhando para dentro de você, com o que você está passando, como você pensa, como você age, como você reage no seu casamento. Pela mente de Cristo, enxerga você por dentro. Enxerga as tuas carências que estão atrapalhando o teu casamento, teu relacionamento. Enxerga os teus traumas aí. Agora começa a indagar e perguntar: isso aqui realmente é o que Cristo quer que eu faça? Faça essa pergunta agora e começa a analisar o teu coração. Começa a analisar a origem de onde surgem esses pensamentos. Quando acontece o quê? Por que você reage assim? Talvez é algo que aconteceu na sua infância, com seu pai, com a sua mãe, ou com aquele outro relacionamento que não deu certo e você foi traído e traída, ou com o relacionamento que você foi traído e traída. Então confronta ele com a mente de Cristo agora. Pega a pessoa que Jesus é e você e ele está dentro de você agora. Abre essa porta escura e fechada e deixa ele acender a luz e ver o que você tem aí. Confronta o porquê que o teu casamento não dá certo. O que acontece
que você estruva no pau. O que acontece que não te deixa ser feliz e te torna escravo? Talvez seja a desculpa que você dá, que a culpa é do outro para você poder ser feliz. Olha que coisa imbecil. Olha que coisa fraca. Eu sou refém do outro. Olha para dentro de você, sem medo, totalmente nu, despido. Olha o teu casamento. Por que vocês não conseguem fazer dar certo? Qual que é a tua parte que não deixa dar certo? E talvez a tua cabeça está dizendo, mas a culpa é dela, ela que não deixa eu fazer dar certo. Você é escravo, você é refém. A culpa é dele, porque ele age assim. E quando ele age assim, ele me coloca no lugar de escravidão de novo. Eu sou refém, eu não lidero. O que essa pessoa pode fazer que te para, gente? Começa a perguntar para os teus sentimentos e para os teus pensamentos, a cadeia de pensamento que te leva para esse lugar. Beleza, pensou em casamento? Vamos passar para o relacionamento, que isso tem a ver com a igreja, com o trabalho, com tudo. Principalmente a igreja. O que te impede de você fluir no relacionamento da igreja, no corpo de Cristo? Qual que é a desculpa? É teu pecado costumeiro? É aquele pecado que você está escondendo? Que parece que se você tomar uma atitude em Cristo, parece que Jesus vai usar você de exemplo? Bem provável que isso vai acontecer mesmo. Facinho a saia levantar. Nós somos entregues à morte todos os dias. O que impede você de servir o corpo e de liderar? É porque as pessoas vão te magoar? Então olha Jesus te olhando agora, você falando isso. O que impede de você liderar a própria vida e governar sobre circunstâncias e pessoas? É porque alguém falou algo contra você e você ficou ferido, que você não pode, que você não consegue? O que é? Olha então, Jesus olhando para esse sentimento seu e falando, e o que eu depositei em você? Você não tem coragem de levantar? Não, sou eu que vou fazer. Eu vou insistir, eu vou continuar. Eu assumo o meu lugar. Olha para essa situação dentro de você. O relacionamento, o seu lugar na igreja, Deus te chamou para quê? O que você tem dado às pessoas, eu te pergunto. Cadê os líderes que você está formando? Sabe por que você não está formando? Porque você é escravo. E eu não falo isso para você ficar olhando e falando, eu não vou dar conta, eu não consigo. Não, mas é para você não se conformar. E ver que Jesus está olhando os teus pensamentos agora e falando, e aí? E Jesus está falando, e aí, vamos sair daí? E aí? A minha morte foi suficiente para te tirar daí ou não? Você pode se render? Você consegue viver em comunhão? Você consegue dar o teu coração, o teu serviço, o teu amor? Você consegue substituir pessoas? Se for embora hoje o pastor Gabriel, pastora Tatiane, pastor Eduardo, pastor Adriano e as suas esposas e o Luciano, essa igreja consegue caminhar? Eu não posso ser esse ponto de referência da sua vida. E eu não quero que você me tenha como ponto de referência. Eu quero que você lidere a sua vida. E se eu for embora e sair daqui, você vai se levantar com mais ímpeto e força do que eu. Eu preciso que você olhe para dentro de você e pergunte por que você não consegue assumir o lugar que Deus te deu. E alguns aqui, claro que não são todos, cada um é de uma maneira, nem todo mundo vai pregar, mas eu tenho certeza que tem pessoas que têm condição de pregar e ministrar como eu e os outros ministram.
A pergunta é: por que você não está aqui? Pergunta para você. Pergunta por que você não assume a responsabilidade de transformação de pessoas. O que te impede? Metacognição. Confronta os teus pensamentos agora, as tuas desculpas. Agora eu quero que você, com esse pensamento que Jesus está dentro de você, a pessoa de Jesus, a maneira que Ele age nos evangelhos, na igreja, na Bíblia, eu quero que você vá para o teu passado, faça uma vista do teu nascimento até aqui. O que do teu passado te dá de desculpa para você não caminhar? O que foi? Você foi abusado sexualmente? Seja você homem, seja você mulher. Abusaram de você? Mas eu tinha 5 anos, eu tinha 9 anos. Mas hoje você está com 30 e você continua sendo abusado todo dia, porque isso daí não sai da tua cabeça. Porque você não consegue entrar nesse lugar e abandonar esse lugar. Você gosta de carregar o sofrimento. Porque não faz sentido viver isso. É isso que te bloqueia? É porque tua mãe te abandonou? Ela não te deu carinho, ela foi dura, ela foi uma pessoa difícil, é por isso? Confronta esse lugar, traz a pessoa de Cristo, veja se Ele é suficiente para substituir o lugar da sua mãe. É seu pai? É o seu pai? Então traz a paternidade de Cristo e confronta os teus pensamentos em relação de carência de pai que faltou, que você nunca teve. Entra dentro de você e mostra para Cristo qual é o gatilho que te impede de agir desse passado. Ressignifica esse passado agora. O que te impede de fluir? Você sempre foi um coitadinho, sempre sofreu, e agora você quer transmitir a tua coitadice para os outros, é isso? Você não acha que é hora de realmente mudar isso? Não parece que está no momento que você não consegue servir, porque você acha que as pessoas vão fazer mal para você, e a tua defesa é o ataque? Não consegue olhar para Jesus e ver o que Ele fez com os discípulos? Olha para o teu presente agora. Como tem sido a sua vida? É dia após dia da mesma rotina, sem perspectiva de vida? É isso? O que faz você andar em círculo e não passar ciclos? Confronta o teu pensamento aí. Todo dia a mesma coisa? Todo dia você fala que você vai crescer em Deus e não cresce. Por que você não cresce? Acha esse lugar. Metacognição. O impostor que está dentro de você está tentando te enganar, para ele não ser descoberto, porque se você descobrir ele, você vai arrebentar com ele. É impossível você descobrir alguém que realmente está fazendo mal para você, e você está pondo a culpa no pai, na mãe, no passado, mas isso está destruindo a sua vida, o seu casamento e a sua ação em Deus. Olha para esse lugar, isso é cura. Como está o teu presente hoje? Levanta todo dia querendo morrer, levanta todo dia com vontade de mudar, de largar, de abandonar. Por quê? Eu não estou satisfeito, porque a tua satisfação depende de coisas, você não é pleno em si. Confronta aí. Ou então a Bíblia está errada, porque a Bíblia fala que Jesus é novidade de vida, e Ele veio para nos dar vida, e vida com abundância. Ah, mulher, se você soubesse quem falar contigo, você pediria, e eu te daria águas que fluiriam do teu interior, como rios de água viva. Ah, se você conhecesse Ele.
Vamos lá, qual que é o teu medo? É o teu futuro? É por causa da política? O Brasil está piorando? Está ficando apertado as contas? É porque você perdeu negócios e você acha que você vai perder o resto da vida? É porque você está com um problema na justiça? E isso tira a sua paz? Coloca Jesus olhando isso aí para você. Coloca ele olhando dentro de você. Pega o Salmo 23 e fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí põe diante dele e fala: mas eu não acredito nesse versículo, porque eu não consigo me movimentar de forma livre. Eu estou refém. O que te impede de você tomar a decisão certa? Meu amor, não dá para mudar o que aconteceu do passado. Até agora eu não sei voltar lá no passado, não tem nenhuma máquina do tempo. Não dá para mudar, aconteceu. Ressignifica isso, acabou. Acaba com isso que está te matando. E não dá para mudar o futuro lá, agora, porque ele não existe. O que dá para fazer é agora. Você só tem o agora. Quem vive no passado vive em depressão. Quem vive no futuro vive em ansiedade. Quem vive no passado vive em depressão. Quem vive no futuro vive em ansiedade. O que dá para fazer agora? E o que não dá não é problema seu. Olha para mim só mais um pouquinho. Eu conheci uma mulher, uma psicóloga. Denise Dibe, irmã do bispo Kelso, de Bebedouro. Aquela mulher tinha um diagnóstico de câncer. Passou por toda a junta de médico. E o médico falou para ela: você tem mais 3 meses de vida. E ela falou que ela parou, ficou pensando naquilo. E ela disse assim: eu tenho como mudar esse diagnóstico? Eu fazer alguma coisa para tirar esse câncer? Não. Eu não tenho como fazer nada. Então, se eu não tenho como fazer, isso não é problema meu. Vou fazer o que dá. Eu vou viver. Isso, eu sei dessa história há uns 10 anos atrás. E até hoje essa mulher não morreu. Não se entregou. E ela é objeto de estudo, porque ninguém entende como ela pode estar viva com o que ela tem. É um negócio esquisito. Ela é objeto de estudo. Tem como mudar o que aconteceu com você, meu amor? Não. Então não é problema seu, solta isso. Tem como eu ir lá e dar um pai para você que perdeu o pai, você que perdeu a mãe, você que nunca viu teu pai? Tem como eu achar ele, que você nem sabe quem é? Não. Então ressignifica isso, pelo amor de Deus. Para de ser refém. Nós te rendemos graças, ó Pai, pelo teu amor, pela tua palavra, pela tua verdade, pelo teu reino. Pai, desperta os líderes das próprias vidas aqui neste lugar, da própria vida, líder da própria vida, com a identidade celestial do Pai. Que possamos aprender a meditar em nós e questionar os nossos pensamentos, ações e reações. Pai, nos ensina a fazer essa meditação, essa solitude. Isso é solitude. Hoje eles chamam de metacognição, nós chamamos de solitude. Meu Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra flua, que as pessoas fluam. O meu desejo, Pai, é que eles fluam a tal ponto que eles não precisem de nenhum dos líderes aqui, e que eles consigam liderar essa casa e aqueles que vão chegar, mesmo se nós não estivermos aqui. Essa é a minha oração, Pai. Casamentos restaurados, transformados, vidas modificadas por uma mentalidade de governo, onde não aceitam ser escravos, nos coloca em conformidade de ser escravo. Em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém.